Bem, na última aula a gente falou sobre leitura, né, de consultas a bancos de dados e falamos das funções, né, usamos várias funções para fazer consultas a bancos de dados. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre escritas em bancos de dados. Escritas em bancos de dados podem causar alguns problemas, como eu vou falar para vocês nessa aula. E a gente vai falar também um pouquinho, quer dizer, eu já falei sobre isso um pouco na aula passada, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso nessa aula de hoje, sobre validação de dados no lado do cliente e no lado do servidor. Bem, então eu vou começar falando sobre as escritas a bancos de dados, como é que você faz para fazer atualização de banco de dados, basicamente inserir, remover e atualizar dados em tabelas. E vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre a parte de validação de dados. Tá? Bom, os bancos de dados, eles são utilizados não somente para consultas, como a gente já viu, né? O banco de dados ele pode ter sido criado por alguém e você querer fazer a consulta a esse determinado banco de dados já foi criado, mas você pode não ter autorização para escrever. Porém, muitas vezes é importante você armazenar novas informações nesse banco de dados. E o armazenamento de dados ele requer uma série de técnicas diferentes daquelas usadas para leitura. Por que você precisa disso? Porque quando você escreve num banco de dados, você pode ter vários usuários que querem escrever naquele banco de dados ao mesmo tempo e você não pode deixar essas escritas concorrentes, né, simultâneas, acontecerem ao mesmo tempo. Então, eu vou falar um pouco sobre isso nessa aula também. Então, por exemplo, as noções de transações, né, e concorrência são necessárias. Quer dizer, a pessoa tem que ter um pouco de noção do que é uma transação. Ela tem que ter um início, meio e um fim e ninguém pode interromper essa transação. Quer dizer, somente uma pessoa no momento pode estar, pode estar naquele momento atualizando o banco de dados. E você tem que tratar da parte de concorrência, ou seja, quando você tem múltiplos usuários querendo atualizar ou ler o banco de dados ao mesmo tempo, certo? Então, os objetivos deste módulo, dessa aula, né, seriam os seguintes. A gente vai falar sobre técnicas básicas para fazer lock e unlock de tabelas. Eu vou falar para vocês o que são locks e unlocks, né, mais para frente. E a gente vai falar como implementar escritas em bancos de dados de forma segura para que os vários usuários possam acessar o banco de dados simultaneamente. Certo? Tanto usuários que querem escrever, como usuários que queiram ler daquele banco de dados. Bom, então nessa aula a gente vai falar sobre atualização, inserção e remoção de dados. Só que antes de falar sobre o problema da concorrência e das transações, né, de múltiplos usuários, eu vou falar um pouco sobre um problema de escrita em bancos de dados, que é o problema de reload de páginas. O que é o problema de reload de páginas? O problema de reload, a situação é a seguinte. Digamos que você tem um form para entrada de dados, que a gente já viu aqui, né, na aula passada, a gente já falou em form, onde a entrada é transformada em um escrito ao banco de dados, certo? Eu vou fazer depois uma consulta para fazer uma escrita ao banco de dados. E qual é o problema? O problema é que a escrita ela pode ser realizada várias vezes, ou seja, se o usuário clicar na página de reload, se o usuário clicar no botão de reload ou no refresh, esses dados vão ser enviados novamente para atualização no banco de dados. E isso pode causar um efeito indesejado, né, um efeito colateral, que não é desejado pelo usuário. Bom, esse problema de reload ele pode acontecer em várias outras situações, não só essa situação que eu mencionei para vocês. Vou colocar aqui algumas delas. Pode acontecer quando você está imprimindo páginas, você abre, né, uma janela, uma nova janela aparece para você, e você volta para a página anterior, também pode acontecer um problema de reload. Salvar o URL no navegador e voltar à página novamente utilizando bookmark ou favoritos também pode causar um problema desses. Utilizar os botões de backward ou forward também pode levar você a ter que, quer dizer, o navegador a executar novamente aquela escrita. E coisas tão simples como redimensionar a janela do navegador também podem fazer com que isso aconteça. O problema de reload ele não é tão problemático se você quiser fazer escrita, se a escrita for a mesma, né? Se você quiser fazer a mesma escrita várias vezes, não é um grande problema. O problema é quando você causa um efeito colateral qualquer que aqueles dados são postados novamente indevidamente, certo? Se você estiver usando uma requisição HTTP do tipo POST, o POST é menos suscetível a esse problema, porque após a primeira atualização do banco de dados, quando você clica no botão de submeter, né, a sua requisição HTTP, se o usuário quiser recuperar o script, o navegador pergunta ao usuário se ele quer fazer uma requisição nova, tá certo? Quer re-requisitar, certo? Ou seja, repost, né? Aqueles dados que ele tinha acabado de enviar.
Então, nessa ocasião, o usuário tem uma escolha, né? Tem uma alternativa para decidir se ele vai querer reenviar os dados ou não, certo? Obviamente, se o usuário responder OK, esse problema vai ocorrer. E aí cabe ao usuário decidir se ele vai querer reenviar os dados ou não. Bom, então uma forma de resolver isso, né, é você ter uma solução geral, e essa solução geral eu vou mostrar mais para frente, que é você redirecionar o usuário, o navegador, quer dizer, o navegador redirecionar o usuário para uma página nova que a gente chama de página de recibo. Ou seja, em vez de manter o usuário naquela página onde ele pode fazer um refresh ou um reload, que pode causar esse efeito indesejável de mandar a requisição várias vezes para o servidor, a gente vai usar uma página de recibo, ou seja, vai instruir o navegador, ou o nosso script, na verdade, vai instruir o navegador para redirecionar o usuário para uma página de recibo, certo? Muitas vezes, como eu tinha falado, o reload não é um problema, né? A tabela vai ser, se você fizer um reload várias vezes quando você está fazendo a atualização do mesmo valor, a única coisa que vai acontecer é que você vai atualizar a tabela com o mesmo valor várias vezes. Porém, isso não é um problema, né? O problema é quando você faz uma atualização indevida, ou seja, digamos que você esteja fazendo um cálculo qualquer de desconto de um produto. E o usuário clica várias vezes naquela página, se você tiver uma forma de se proteger, aquele desconto vai ser aplicado várias vezes em cima dos valores que já estão calculados. Então, isso é uma forma de você redirecionar o usuário para outra página, é uma forma de prevenir que o usuário faça vários envios da mesma atualização várias vezes, né? Bom, então, o que a gente vai utilizar é uma coisa que a gente chama de redireção de notificação, certo? A notificação para nós vai ser o recibo aqui, vai ser a página de recibo. O usuário, então, ele submete um form com variáveis e valores com uma submissão descrita a um banco de dados, né? Então, uma página de form aparece para ele, nessa página ele entra com os dados que ele quer, e quando ele clica no botão de submeter, essa requisição é uma requisição HTTP, essa requisição vai ser enviada para o servidor, através de um método GET ou através de um método POST, para um determinado script, certo? Ela vai ter uma ação qualquer que vai executar essa requisição, certo? Uma vez que a requisição, os valores, né, as variáveis de valores chegaram no servidor, a operação SQL é executada. E, sendo a operação bem sucedida ou não, um cabeçalho, que a gente chama de header, nessa função ainda, estou falando agora nela, a gente vai usá-la para resolver esse problema de reload, certo? Essa nova página de notificação, você mesmo que vai escrever, né, é uma página informativa, certo? Porém, sem nenhum código que possa causar algum efeito colateral para o usuário, ou seja, do usuário ter que reenviar, quer dizer, ter a possibilidade de reenviar novos dados. Bom, então, eu coloquei um exemplo aqui, esse exemplo ele continua na próxima página, mas basicamente o que isso aqui está fazendo é o seguinte. Eu estou coletando isso aqui, eu estou montando um form, basicamente aqui até o momento, agora o único comando PHP que eu tenho nessa página aqui, nessa transparência, são os primeiros comandos, onde eu incluo um arquivo, que é aquele nosso arquivo antigo, que eu já tinha mostrado em aulas anteriores para exibir erros, se acontecer algum erro, né? E eu começo o meu programinha, o meu script, perguntando se determinadas variáveis estão definidas. Ou seja, eu pergunto se o usuário já requisitou a entrada de um novo título e uma descrição. Por exemplo, eu estou falando aqui de uma tabelinha de livros, e nessa tabelinha de livros o usuário está querendo fazer uma atualização, querendo adicionar um novo título, tá certo? Então, a primeira coisa que eu pergunto nesse meu programinha é se o título e a descrição já foram enviados já foram alguma vez definidos pelo usuário, se ele já clicou alguma vez isso, se ele já entrou alguma vez com esses dados. Se não tiver entrado, eu simplesmente exibo para ele um form, onde ele tem que entrar com os campos, né? E esses campos estão descritos ali embaixo, quer dizer, vocês já sabem isso, que vocês já devem ter lidado com form em outras cadeiras, em outras disciplinas. E eu já falei também para vocês aqui de um pouquinho de forms, na aula passada. Então,
o que eu vou fazer é apresentar uma janela para o usuário, uma página para o usuário, onde ele vai poder entrar com esses campos, que são o título, descrição, e eu nesse programinha aqui em particular, eu estou colocando uma coisinha mais incrementada, que é, junto com o título e a descrição, ele também pode fazer o upload de um arquivo, certo? Então, no segundo input que eu tenho ali, o segundo input, ele mostra para o usuário uma caixinha onde ele pode fazer um browse para procurar um arquivo qualquer no diretório dele, que ele pode fazer upload, certo? Mas isso é só um incremento que eu coloquei aqui nesse programinha, certo? Então, junto com o título e com a descrição, o usuário também pode entrar com um nome de arquivo para ser uploaded para o servidor, para que depois eu possa fazer a entrada, quer dizer, a atualização do banco de dados, certo? Então, primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a aquisição dos dados, que é essa parte aqui. Depois eu vou validar os dados, que é o que a gente, né, os passos são esses, na verdade, a gente vai fazer a aquisição, validar, e depois, com os dados validados, a gente vai inserir os dados. E nesse exemplo eu vou mostrar para vocês que a gente vai validar os dados, vai inserir, e depois vai redirecionar o usuário para uma página que é a página de recibo dele, certo? Então, nessa partezinha aqui do programa, eu simplesmente estou apresentando o form para o usuário. Nessa segunda parte do programa que eu coloquei aqui, é a parte do else, né? Quer dizer, como é que isso aqui funciona? Isso aqui é um script combinado, é um combined script. Então, nesse combined script, eu estou colocando ao mesmo tempo a entrada do usuário e ao mesmo tempo o tratamento da entrada dele, certo? Então, esse script vai executar duas vezes, na verdade. Se o título e a descrição estiverem vazios, o que vai acontecer? Eu vou apresentar o form para o usuário vai entrar com os dados, o programa termina e faz uma requisição para o mesmo script, certo? Não sei se vocês notaram que eu coloquei em vermelho na outra transparência, o nome do script é esse mesmo cara que está rodando aqui. Então, esses dados vão ser enviados para esse mesmo script vai rodar novamente, vai perguntar se aquelas variáveis título e descrição estão vazias, e não vão estar mais vazias, porque eu já fiz uma requisição HTTP. E vai entrar nesse else, então. Nesse momento, o programa vai entrar, na segunda vez que ele executar, ele vai entrar nesse else que está aqui, que é a continuação do meu programa PHP, certo? Aqui eu estou iniciando novamente o programa PHP. Na transparência anterior eu tinha só o form HTML, né? E, então, nessa parte aqui do else, eu vou, propriamente dito, fazer uma validação básica aqui para esses meus dados. Então, eu vou usar aquela nossa função de limpeza de dados, tipo um filtro, né, que eu tinha falado para vocês, o clean, né, que vai limitar o tamanho da entrada do usuário para um determinado tamanho, vai filtrar todos os caracteres de controle indesejados que eu não quero que o usuário possa ter digitado, sem querer ou intencionalmente. Então, eu vou filtrar as variáveis, né, essas variáveis título e descrição, criar essas duas variáveis que eu coloquei, $título e $descrição. Vou fazer a consulta ao banco de dados, uma vez que essas variáveis estão filtradas já e já estão no formato que eu quero. Eu vou, então, tentar fazer o acesso ao banco de dados. Eu coloquei aquele exibe erro, no caso de não conseguir fazer o acesso ao banco de dados prog2. Botei em verde porque a gente já viu isso, né? Esse exibe erro é uma função que está dentro daquele arquivo error.inc que eu incluí na minha transparência anterior. A gente já viu isso na aula passada, certo? Eu já escrevi essa função para vocês aqui, que usa o MySQL earn-all e o MySQL error, tá? E bem, logo depois disso eu pergunto, como eu fiz aquele incremento, né, junto com o título e descrição, incluir também uma imagem, né, um arquivo que você pode fazer um upload, aqui eu pergunto se o arquivo está uploaded. Então, tem uma função ali, que é uma função especial que eu não mostrei para vocês ainda, que é isUploadedFile. E aí eu coloco, né, o nome do arquivo, que está numa variável, aquela variável que eu coloquei ali. E se o arquivo estiver uploaded, eu vou carregar o conteúdo dele para poder... eu tenho que transformar esse conteúdo, obviamente, num formato que o MySQL possa guardar, armazenar. E, finalmente, eu faço a consulta para inserir os dados. Então, eu construo a consulta numa variável chamada $inseridado. E depois eu faço um MySQL query com essa consulta para inserir aqueles dados no banco de dados. E vejam bem, eu coloquei em vermelho na última parte do programa a parte do header, que é redirecionamento. Uma vez que eu atualizei, quer dizer, uma vez que eu fiz a minha consulta, MySQL query, e esse MySQL query vai fazer a atualização da tabela no banco de dados, eu redireciono o usuário para uma nova página. E dessa forma eu evito que o usuário esteja naquela mesma página e fique clicando
no refresh, no reload, para enviar novamente os mesmos dados para o banco de dados, certo? Então, nesse header, o que eu estou passando é um location, que na verdade esse location é um URL ou então o nome de um script. Nesse caso em particular aqui eu estou colocando o nome de um script, que é um script chamado notificação.php. E esse notificação.php é a página que o usuário vai exibir, a página que vai ser exibida para o usuário agora, que contém um resumo da transação que ele acabou de fazer, que foi escrita no banco de dados, certo? Bom, então, nesse header, eu tenho duas opções para header. Ou a opção foi bem sucedida, ou a opção foi mal sucedida. E então, para isso, né, para eu poder ter o controle disso, eu uso ali uma variável no meu header, quando eu chamo o script notificação.php, eu passo para ele, para esse script notificação.php, o ID do item que acabou de ser inserido no banco de dados, para eu poder depois exibir a informação para o usuário. E, além disso, eu passo uma variável que eu chamei de status aqui nesse meu programa, que diz se a atualização foi feita de forma bem-sucedida ou não conseguiu fazer a atualização. Então, se a atualização foi bem-sucedida, eu passo um status V, que é para verdadeiro, T para true, desculpem, e F para false. Pontos importantes que eu quero levantar nesse programa. A utilização da função header, que eu acabei de falar, né? Eu estou utilizando a função header para passar uma string, que é um cabeçalho HTTP. Existem vários tipos de cabeçalho HTTP, mais informações sobre cabeçalhos podem ser encontradas nessa página, www.php.net. Se você procurar a função header, vocês vão encontrar lá tipos de um link explicando tudo sobre a cabeçalho HTTP, quais são os tipos que você pode passar. No meu caso, eu passei o tipo location, que é aquela string escrito location, onde eu passo um URL. Na verdade, aqui eu passei só o nome do script. Bom, e junto com location, obviamente, eu posso passar o valor, né? Como aquilo é uma chamada para um script, eu posso passar um valor como uma variável, como um parâmetro. E eu passei aquela variável status que eu defini. Além disso, esse meu programinha, ele além de fazer essas coisas todas, ou seja, ele apresenta o form para o usuário, recebe a entrada, verifica se os dados estão corretos, ou seja, faz a validação, insere no banco de dados e redireciona o usuário para uma página de recibo, de notificação, esse scriptzinho ele tem um incremento a mais que é permitir ao usuário fazer um upload de um arquivo, certo? Eu posso fazer um upload, no formzinho vai aparecer um campo para eu inserir um determinado arquivo que esteja em um determinado diretório, que eu posso fazer o browsing, né, no meu diretório lá, para poder carregar o arquivo. E além disso, esse meu programinha ele também utiliza uma função que eu não falei ainda para vocês, que é o MySQL Insert ID. Esse MySQL Insert ID, ele é uma função que devolve para você o número do último ID que foi inserido no banco de dados. E isso é útil porque quando você insere um novo item no banco de dados, você retorna esse número e com esse número você pode depois fazer várias coisas, como apresentar para o usuário o que foi inserido, se deu certo, se não deu certo, etc. Certo? Bom, esse exemplo aqui, na próxima transparência, esse próximo exemplo, ele é um exemplo de notificação propriamente dito. O script que vai apresentar para o usuário, né? Esse script ele é passado no header, certo? É o script para onde o usuário é redirecionado. Ele é redirecionado para esse script aqui que vai montar a página de apresentação do que aconteceu com a consulta dele, com aquela atualização que ele fez. Então, esse meu script é bem simples, ele simplesmente ele tem uma parte que verifica a variável status, que foi aquela variável que eu passei para vocês, que eu apresentei, que eu falei para vocês que no header eu passei como parâmetro. Verifica se status é true ou é false, que são aqueles dois valores que eu passei, valor T ou valor F. Se a consulta foi bem sucedida, o que acontece? Eu vou tentar fazer abrir o banco de dados, pegar um item que foi inserido no banco de dados através daquele ID que eu consegui através do MySQL Insert ID, que eu passei como parâmetro, né? O header também passa essa variável como parâmetro. E vou usar este ID para fazer um acesso ao banco de dados, recuperar o dado novo que foi inserido e apresentar aquele dado para o usuário dizendo assim, olha, o seguinte título foi adicionado ao banco de dados. E escrevo lá os detalhes daquele título que foi apresentado, que foi atualizado,
certo? Foi inserido no banco de dados. No caso do status ser falso, eu simplesmente digo, olha, a operação de inserção falhou. Essa operação de inserção pode ter falhado por vários motivos, ou porque isso aí, quer dizer, cabe ao usuário tratar, né? Pode ser que tenha acontecido uma falha no acesso ao banco de dados, eu não consegui estabelecer a conexão, o banco de dados não existia, eu digitei alguma coisa errada, a tabela não existia, quer dizer, pode ser várias razões. E aí, quer dizer, esse programinha aqui, para poder caber nessa transparência, eu não coloquei muitas coisas, mas, quer dizer, eu teria que fazer um tratamento de erro aqui para poder identificar da onde veio o erro, para poder colocar uma mensagem um pouco mais descritiva para o usuário. A gente vai discutir mais sobre isso, a gente vai discutir sobre essa parte de erros mais para frente, tá? Bom, então esse aqui é o scriptzinho notificação.php, que é chamado quando eu chamo aquela função header. E o usuário vai agora ter acesso a essa página, ele não tem mais acesso à página anterior, que era a página da atualização, certo? Ele vai poder clicar e fazer o refresh novamente daquela página. Bom, detalhes sobre esse programinha que eu apresentei em notificação, né, o notificação.php. Esse programa, então, ele implementa uma página de notificação para o usuário, né? Ele recebe como parâmetro a variável $status, que foi aquela que eu criei, né, que pode ser true ou false, passada pela função header. E quando o $status está true, né, está com aquele valor T, ele faz uma consulta, quer dizer, esse script ele faz uma consulta ao banco de dados e devolve os detalhes da operação que foi realizada. O novo título inserido, ele é identificado através dessa variável $livro, que eu já falei para vocês que é devolvido com aquele MySQL Insert ID. E quando o $status é igual a falso, eu simplesmente escrevo o script e exibo uma mensagem de falha, dizendo que não conseguiu fazer a conexão por algum motivo. Outro ponto importante que eu queria falar desses dois programinhas, quer dizer, da combinação desses dois programinhas, é essa facilidade que o usuário tem de poder fazer upload de arquivos, né? Então, esse programinha também mostrou um exemplo de como é que você faz upload de arquivos para fazer a atualização de uma tabela. Ou seja, você pode guardar um arquivo numa tabela MySQL, basta que você coloque o conteúdo num formato adequado, certo? E esse formato, ele é passado através do form, né? Você normalmente, quando você transfere arquivo, você diz que o tipo é multipart form data. O método normalmente é post, que a gente usa para fazer esse tipo de coisa. E o input, né, é de tipo file. Então, isso tudo está naquele programinha, depois vocês podem olhar com cuidado. Os exemplos estão todos disponíveis para vocês. Vocês podem olhar e analisar com cuidado essas coisas todas que eu escrevi. Quer dizer, não dá para escrever o programa inteiro aqui, porque o programa inteiro, todo junto, com todas essas coisas ligadas, fica difícil de mostrar aqui na transparência, né? Mas esse programinha está todo, né, o notificação.php existe, aquele slides deve ser p8.php também existe, que é correspondente à transparência 8 que eu apresentei para vocês com o programinha. Então, vocês podem olhar e analisar com mais cuidado essas coisas todas que eu estou falando. E testar, né? Bom, então, um exemplo esse exemplo aqui, na verdade, estava lá na transparência quando eu mostrei o programa, em que eu abro um form, onde eu ponho aquele enctype igual a multipart form data, a ação é o próprio script que vai receber a requisição HTTP com o arquivo que está sendo passado, né, o arquivo que está sendo enviado. E eu escrevo alguma coisa para o usuário, né, na tela, eu escrevo alguma coisa, isso aqui não é PHP, tá? Isso aqui não é PHP, isso aqui já é HTML, né, com form. Então, eu coloco um texto para o usuário, para ele digitar o que é, eu coloquei capa, porque eu estava assumindo que para cada livro eu ia ter o título, a descrição e uma imagem da capa do livro, para quem quisesse consultar, certo? Saber como é que era a capa, o título, etc., coisas mais detalhes. Capa, o tipo é file, né? E o input type submit só para colocar o botãozinho para você submeter o arquivo, né? Então, quando você coloca esse tipo aqui, esse form dessa forma aqui, com multipart form data, o que o seu navegador vai fazer é colocar uma janelinha e um botão pedindo para você fazer um browse do seu diretório para procurar um arquivo. E ali você pode colocar ou digitar diretamente o nome do arquivo, ou então procurar nos seus diretórios qual é o arquivo que você quer enviar. Aí você clica no botão Submit e aquele botão vai enviar os dados para você, certo? Através de uma requisição HTTP usando o método POST para esse script slide p8.php, tá?
E eu coloquei ali que o formato que eu quero é uma imagem, então eu botei que o que você tinha que carregar era um formato GIF. Como é que eu depois, né? Bom, agora eu estou enviando o arquivo. Como é que mais tarde eu faço para recuperar esse arquivo armazenado no banco de dados? Eu simplesmente tenho no meu trecho PHP, na hora que eu vou requisitar, né? Vou fazer uma consulta ao banco de dados. Eu coloco no meu trechinho de código PHP, já abri a conexão para o banco de dados, já escolhi o banco de dados, já fiz a consulta. Agora eu vou fazer um MySQL Fetch Array, onde eu vou colocar a linha do dado que eu quero, né? O dado que eu quero. E o $dado, quando eu faço MySQL Fetch Array, eu recebo os dados que podem estar... É um vetor associativo, né? O $dado é um vetor associativo. E nesse vetor associativo eu digo qual é o campo onde eu guardei aquela imagem. O campo onde eu guardei aquela imagem eu chamei aqui de figura capa, que seria a figura do capa do livro. Certo? Então na minha tabela vai ter lá um campo chamado figura capa, onde eu armazenei aquela imagem. Certo? E dessa forma eu consigo recuperar simplesmente usando um outro header, uma outra chamada de função para a função header, onde eu ponho agora um outro tipo de requisição HTTP, que é content type. E esse content type eu digo que é uma imagem do tipo GIF. E depois disso eu faço um echo $dado figura capa, que seria o conteúdo real do meu dado. Então, esse script aí que eu acabei de mostrar para vocês, ele é chamado pelo notificação.php, que é aquele que, quer dizer, naquele ponto do programa onde eu falei, aqui eu vou exibir para o usuário o que é que foi inserido, eu posso, ao mesmo tempo, dizer assim, olha, essa imagem foi inserida também nesse banco de dados. E aí eu faço uma chamada para esse scriptzinho que eu escrevi na página anterior, na transparência anterior, colocando um tag de imagem HTML na saída desse meu script. Então, o que eu coloco? Eu coloco um tag de imagem, digo que o fonte está naquele slide p15.php, que é aquele código PHP que eu acabei de escrever na outra página, e passo como parâmetro o $id livro, ou seja, o $id livro é o ID do item que eu inseri, que agora eu preciso ir lá no banco de dados buscá-lo e transformar aquilo de volta numa imagem para poder exibir para o usuário. Então, nesse caso, o script notificação.php, além de exibir as informações gerais sobre o item incluído, ele também exibe uma imagem associada ao item. Isso está no exemplo completo, tá? No exemplo completo que vocês têm na página de vocês, aí no home de vocês, tem um exemplo completo com isso daí, para vocês testarem. Bom, essas técnicas que eu mostrei para vocês, usando form, né? Elas são técnicas utilizadas para arquivos de imagens pequenas, né? Poucos kilobytes. São necessárias, se você quiser transferir arquivos grandes, né? Arquivos maiores de alguns kilobytes ou megabytes, são necessárias configurações adicionais, né? Então, no nosso exemplinho, não sei se vocês prestaram atenção, mas a gente tinha um exemplo antes desses aqui, que eu não mencionei para vocês, mas a gente tinha lá, quando eu mostrei o primeiro exemplo, em que eu disse que eu ia fazer upload de um arquivo, quer dizer, o usuário teria a chance de fazer um upload de um arquivo, eu tinha lá um input que era do tipo hidden, escondido, onde eu dava um nome para ele, max file size. Esse max file size é o tamanho default que o arquivo tem no teu sistema quando você instala tudo, né? Quando você instala o teu MySQL, o teu PHP, etc., você tem um default, né, para o arquivo, o tamanho máximo de arquivo que você tem. Então, isso aí você pode dizer, né? Você pode mudar esse tamanho, certo? Além disso, o limite de memória do script PHP, obviamente, tem que ser maior do que o tamanho do arquivo, né? Porque senão você não vai conseguir executar o seu script, vai dar um erro. Esse limite ele pode ser ajustado com o parâmetro memory limit do arquivo php.ini. Isso aí, obviamente, só quem pode fazer é o superusuário, né? Você tem que ter permissão, privilégio de raiz, né? De roots, para conseguir fazer isso. Então, se você tiver acesso a esse tipo de coisa, você pode fazer seu próprio experimento e fazer ajustes do jeito que você quiser, né?
Esse arquivo php.ini está normalmente localizado no user local lib, mas depende da forma como você fez a instalação. Então, dependendo, você vai ter que fazer um find, né? Procurar esse arquivo lá no seu diretório para conseguir mudá-lo, modificá-lo. Uma outra coisa que você pode fazer também é o tamanho máximo de arquivos para upload pode ter que ser modificado. Esse tamanho máximo para arquivo de upload está numa variável chamada upload max file size, um parâmetro, né? Nesse mesmo arquivo php.ini. O tamanho máximo de post deve ser maior do que o tamanho do arquivo, né? Então, esse tamanho máximo que o método post pode carregar também tem que ter um tamanho que seja maior do que o tamanho do arquivo. Então, isso é ajustado também com esse parâmetro post max size, também no arquivo php.ini. Isso tudo são configurações que você pode fazer, se você tiver algum problema com o tamanho de arquivo, você pode fazer essas configurações, tentar fazer essas configurações para saber se você consegue, né, contornar esse problema do tamanho do arquivo. Além disso, o tempo máximo de execução de um script, ele deve ser um valor apropriado para que o script tenha tempo suficiente para fazer o upload do arquivo, certo? O default, né, é 30 segundos. Porém, se o seu arquivo for muito grande, pode demorar mais do que 30 segundos, você tem que ajustar isso num parâmetro também chamado Max Execution Time desse arquivo php.ini. Mais uma coisa, né? O servidor web, ele deve ser reinicializado. Quando você termina de fazer essas modificações todas, o servidor web tem que ser reinicializado para que o php.ini possa ser recarregado e essas configurações novas sejam enxergadas, né, pelo seu servidor. E isso pode ser feito com aquele comando ali, apache control com ctl restart, certo? Isso aí, obviamente, que para fazer essas coisas todas você tem que ter poderes, né, superpoderes, né, para poder fazer isso. Poderes lá de superusuário, tem que ter privilégio de superusuário. Bom, a gente usou nesses scripts aí duas funções, né? Essa função, a segunda função eu já falei para vocês, que é o MySQL Insert ID. E uma outra função que a gente usou também, que eu não falei nela, foi o MySQL Affected Rows, certo? Essas duas funções, elas são úteis para você descobrir se a sua atualização foi bem feita, ou foi bem sucedida, ou foi mal sucedida. O MySQL Affected Rows, ele retorna o número de linhas da tabela afetadas pelo último comando update, delete ou insert que você fez, certo? E o MySQL Insert ID, eu já disse para vocês, né? Retorna o ID do último item que foi inserido. Essa função, MySQL Affected Rows, não pode ser usada com selects, apenas com update, delete ou insert, certo? Para ser usada com select, eu já mencionei isso em outras transparências anteriores, é o MySQL Num Rows. O MySQL Num Rows é o que é utilizada com select. O MySQL Affected Rows, ele retorna 0 se o registro já tiver sido removido, ou seja, aquele registro que eu quero consultar tiver sido removido, ou se ele não existir. Tá? Caso contrário, ele retorna 1, que seria o registro, o número de 1 se você está atualizando uma linha só, 2 se estiver atualizando 2 linhas e assim por diante. Depende de quantos registros você atualizou numa única atualização. E o MySQL Insert ID, como eu já falei para vocês, retorna o valor do identificador auto-increment associado com o insert mais recente. Tá? É usado, por exemplo, para retornar o valor, sei lá, se você tiver uma tabela de clientes, o ID cliente quando os clientes são criados, utilizando essa auto-increment do banco de dados, do MySQL. Certo? Bom, então, como eu tinha falado para vocês, a inserção de dados passa por 3 fases, né? A entrada de dados, né? O usuário entra com os dados. A validação, para não deixar o usuário entrar com qualquer coisa, né? Para ser inserido no banco de dados, qualquer bobagem. E a inserção propriamente dita. Além disso, tem aquela fase, né, que você pode ter no seu programa, no seu script, que é a fase de redirecionar o usuário para aquela página de notificação que eu falei para vocês, o recibo, né? Então, nesse meu exemplo aqui, coloquei um outro exemplo, né, só para reforçar para vocês. Na primeira fase, o que eu faço? A primeira fase, basicamente, é um documento HTML que vai exibir para o usuário um form, tá, para entrada de dados. Que eu estou usando o método de entrada de dados, a forma que eu estou usando para entrar dados, eu estou usando form. Né? A gente tinha 3 que a gente já discutiu na aula anterior, porém eu estou usando aqui o método usando form. Nesse form aqui em particular, eu estou assumindo que eu estou fazendo um cadastro de usuário.
e eu posso obrigar o usuário a preencher determinados campos ou não, certo? O campo, para obrigá-lo a inserir alguma coisa em determinado campo, né? Eu depois vou fazer uma validação para saber se ele escreveu alguma coisa. Se o campo estiver vazio, eu mando ele de volta para aquele campo. Existem algumas formas metódicas de fazer isso, que eu vou discutir mais para frente, que seriam, eu vou dar erro para cada campo a campo, etc. Então, eu vou depois discutir com vocês sobre isso, tá? Mais para frente. Bom, então aqui nesse exemplinho, eu simplesmente estou colocando aqui estou montando uma tabela para entrar dados do usuário, aonde eu peço ali sobrenome, nome, endereço, cidade, data de nascimento e o e-mail e username do usuário. E-mail ou username do usuário, certo? Então essa é a primeira fase. A segunda fase eu falei que era validação, né? Na segunda fase, que é a validação, eu já tenho um script PHP para isso. Naquela primeira parte, obviamente, cada um daquelas variáveis cada uma daquelas variáveis que eu entrei no meu form vão fazer parte de um pedido, né, de uma requisição HTTP para esse mesmo script, e esse mesmo script aqui depois ele vai verificar se essas entradas do usuário estão válidas, certo? Então, eu vou fazer um loop para pegar as variáveis, né, usando o HTTP Postvars. As versões mais novas de PHP já não usam mais HTTP Postvars, quer dizer, você pode usar, pode continuar usando, porém o que está sendo usado nas versões mais atuais é simplesmente $_post ou $_get, para você pegar as variáveis que foram enviadas usando o método get ou o método post, certo? Aqui eu estou usando ainda uma versão antiga, HTTP Postvars, mas aqui eu poderia usar somente $_post. Bem, então aí eu vou tentar verificar, nessa minha verificação aqui, nessa minha validação, estou só perguntando se as variáveis estão vazias, né? Se as variáveis estão vazias, né, o cara não digitou nada, eu mando a mensagenzinha de erro para ele e falo assim, ó, você tem que digitar esse campo é obrigatório. E mando de volta ele para o campo onde ele tem que preencher. Certo? Quer dizer, o próprio script vai fazer isso. E eu vou acumular, eu vou colocar os erros nessa variável aí chamada, que eu chamei de string de erro, né? Essa string de erro aí que eu estou colocando, a string de erro ela vai conter os erros que o usuário está cometendo à medida que ele vai preenchendo o formulário dele. Passando por esse passo aí, eu vou agora, né? Se eu conseguir passar por essa fase aí, na segunda fase, e aquela minha variável string de erro tem algum valor, se essa variável tiver algum valor, significa que houve um erro no cadastramento. Então eu coloco ali aquela mensagem, né? Erro no cadastramento para o usuário. Isso aqui, novamente, é um form HTML, não tem mais a ver com PHP. PHP vai começar depois, né, que eu colocar essa mensagem de erro. Então, eu vou colocar essa mensagem de erro, né, erro no cadastramento, e vou colocar um botão para o usuário retornar para a página do form, para ele poder preencher os campos que estavam errados. Tá certo? Ele vai ter a oportunidade agora de preencher os campos que estavam errados. Agora, se ele passou por tudo isso aqui, o script chegou aqui, né, terminou, na verdade terminou, ele conseguiu preencher tudo sem erro, eu fiz um exit, né, ali tem um exit, o script terminou, a requisição HTTP então foi completada e todos os dados do usuário agora, com aquelas variáveis todas que eu coloquei no form, vão ser passadas para esse script novamente, que isso aqui novamente é um combined script, e esse script agora vai passar para aqueles testes, né, a variável tal está vazia, a variável tal está vazia, não está. Então, vai entrar aqui nessa parte do script que eu chamei de terceira fase, que está na próxima transparência, certo? Na terceira fase, eu vou agora fazer a validação propriamente dita. Na verdade, não, desculpem, a validação eu já tinha feito perguntando se estava vazio, se o campo era, se fosse obrigatório, eu tinha que retornar, né? Na terceira fase, então, o que eu vou fazer é a atualização do meu banco de dados com aqueles dados que o usuário entrou, certo? Então, aqui eu faço uma conexão ao banco de dados, aquelas coisas que a gente já viu, né? Todas as coisas que a gente já viu. A gente faz uma conexão ao banco de dados, faz a formatação de alguns dados de acordo com o formato interno que o MySQL precisa. Por exemplo, aquele data de nascimento, que é aquela variável que está na variável $DDN. A variável $DDN, ela automaticamente, quando eu faço a filtragem dessa data de nascimento,
eu quero que a data de nascimento esteja no formato DD barra MM barra YYY, né? São quatro números para o ano, 2 números para o mês, 2 números para o dia, separados por barra. Bem, então, a entrada do PHP faz uma entrada do tipo mês, dia e ano, e a gente precisa trocar a ordem disso. Então, no meu script, quando eu faço a validação dos dados, eu transformo aquilo para o formato que eu quero, usando essa variável que eu chamei de $part. O $part, na verdade, eu crio, é uma variável que eu crio, quando eu faço a validação da data, para saber se o usuário colocou a data correta, né? O mês válido, um ano válido e um dia válido. E quando eu faço isso, para o dia válido eu coloco entre parênteses, né, para fazer uma expressão regular. Eu uso uma expressão regular para fazer isso, que eu já expliquei para vocês, para fazer validação de dados. A gente pode usar a expressão regular. Então eu uso uma expressão regular, onde a primeira parte da data é uma expressão entre parênteses, né, para dizer que eu tenho que ter uma string daquelas. A segunda é outra expressão entre parênteses, a terceira expressão entre parênteses. Cada uma dessas expressões entre parênteses vai estar numa variável array que eu chamei de $part. Então aqui eu coloquei $part3 seria a parte do dia, $part2 a parte do mês e $part1 seria a parte do ano. Certo? E então, depois que eu faço isso, eu insiro, né, os dados no banco de dados com a consulta. Primeiro eu monto a consulta. Essa consulta está montada dessa forma aqui, com esse monte de barras, porque eu preciso do formato, que o formato seja um formato de consulta para eu colocar no MySQL Query, né? Isso aí tem que ser um parâmetro do MySQL Query. Eu faço MySQL Query, se der erro, eu exibo o erro, com aquela função que eu já escrevi para vocês. E logo depois que eu faço isso, eu inicializo uma variável chamada $id com o número do item que foi inserido. Tá certo? O MySQL Inserted aqui nesse caso vai retornar o número do item que foi inserido. E com esse número de item eu vou redirecionar o usuário para a página de notificação, para que ele não fique nessa página corrente aqui, para não tentar fazer o refresh reload, para fazer atualizações indesejadas. Então eu vou redirecioná-lo novamente para um outro scriptzinho, chamado notificação cadastro.php, e eu vou passar um parâmetro para esse script, notificação cadastro.php, que é o número do ID, porque com esse número de ID, esse meu notificação cadastro.php, ele vai acessar de novo o banco de dados, vai tentar encontrar qual foi o item que foi inserido, vai mostrar a informação para o usuário, dizer se foi bem sucedido ou mal sucedido. Certo? Quer dizer, na verdade, para ter passado por aqui é porque foi bem sucedido, né? A consulta foi bem sucedida e eu consegui fazer a atualização que eu queria. Bem, então, dito isso e falando sobre essa inserção, né, como é que a gente faz a inserção e como é que a gente manipula e faz as fases, né, de entrada de dados, validação, atualização no banco de dados, fazendo a consulta, né, fazendo a conexão e a consulta, e depois redirecionando o usuário para a notificação, eu vou agora então, quer dizer, isso aí tudo foi para resolver o problema do reload, né, e para mostrar para vocês os exemplos de como é que eu faço a atualização e como é que eu faço upload de arquivos, etc. Agora a gente vai para a parte propriamente dita, que foi a parte que eu falei inicialmente, que é o problema de concorrência. Como é que eu faço para evitar que vários usuários, lendo e escrevendo do mesmo arquivo, não conflitem, né? Quer dizer, eu não posso escrever coisas inconsistentes no meu banco de dados. Bem, então, o problema de escrita, obviamente, vem da concorrência entre leitores e escritores. E há 4 situações bem visíveis, né, quando você vai fazer uma transação no banco de dados, que devem ser evitadas, as situações têm que ser evitadas, certo? A primeira situação, a gente chama de problema da atualização perdida. O problema da atualização perdida, que eu vou falar mais para frente, significa que um usuário, ele escreve num dado, o outro usuário vai ler o dado, os 2 usuários leem um dado, só que um atualiza e o outro não enxerga aquela atualização. Então isso é o problema da atualização perdida. E existem 3 outros problemas aí, que são o problema da leitura de dados que a gente chama de sujos, né, dirty reads, problema de incorreção de sumários, que a gente chama de incorrect summary, e o problema de leitura não determinística, que é o unrepeatable read, quer dizer, você lê várias vezes o banco de dados e cada vez que você lê um valor diferente. E aí o usuário fica confuso, né? Bom, então o que é... Vou dar um exemplo para vocês de atualização perdida. O que é atualização perdida? Digamos que eu tenho 2 usuários A e B. O primeiro usuário A, ele lê do banco de dados, o segundo usuário lê do banco de dados e atualiza. Aí o que acontece? A
agora vai atualizar por cima da atualização de B, sem saber que B atualizou. Ou seja, não houve ali o que a gente chama de sincronização, né? Os dois estão lendo o banco de dados como se o banco de dados fosse individual, né? Como se o banco de dados fosse individual, cada um leu o banco de dados como se fosse seu, e eles não estão enxergando o que um está fazendo e o outro não enxerga. E isso tem que ser evitado, ou seja, A tem que fazer atualização e B tem que enxergar. Porque eu não posso, por exemplo, aumentar o valor do produto ou diminuir o valor de um produto e B não saber que aquilo aconteceu. Certo? Então, essas operações elas têm que ser sincronizadas. Ou seja, eu tenho que esperar pelo outro terminar para eu poder fazer a próxima atualização. O que é o problema da leitura de dados sujos? A leitura de dados sujos, quer dizer, essas situações elas são muito parecidas, né? Mas vocês vão ver que tem umas sutilezas aqui. Elas são parecidas, mas não são exatamente iguais. Certo? Então, nessa situação aqui, de leitura de dados sujos, eu tenho de novo dois usuários A e B. O usuário A lê um dado e atualiza. O B lê esse novo valor que A atualizou e também atualiza. Aí, por algum motivo, A resolve que aquela transação tem que ser desfeita. Eu não quero mais aumentar o valor do produto, porque eu aumentei o valor do produto errado. Eu cliquei errado no meu banco de dados, quando eu fui fazer a atualização, eu cliquei errado e foi parar no produto errado a atualização. Só que quando ele percebe isso, B já usou o valor atualizado. Então, isso aí é o problema da leitura do dado que surge, ou seja, B pegou um dado que ainda não estava totalmente, a transação não tinha sido completada totalmente, porque ainda estava trabalhando com aquele banco de dados, certo? Então, essa é a situação do leitura de dados sujos. A situação de incorreção de sumários é uma situação também parecida com a que a gente vai ver daqui a pouco, logo na próxima transparência, que é leitura não determinística, que vai causar também aqui um não determinismo. O que é não determinismo? Não determinismo eu não sei exatamente o que vai acontecer. Eu vou ler um dado, mas eu não sei se aquele dado está consistente ou não. Cada vez que eu leio uma coisa diferente. Então, isso é não determinístico. Tá? Bom, então, novamente, na incorreção de sumários, o que acontece? Eu tenho dois usuários A e B. O usuário A, ele está fazendo atualizações de banco de dados, ao mesmo tempo em que B está lendo valores para fazer um sumário. Por exemplo, o A está atualizando, por exemplo, os preços de produtos, e o B está fazendo um sumário do tipo, quero saber qual é o total se um cliente comprar produto 1, 2, 3 e 4, eu quero saber qual é o total dele. Só que como o A está alterando o banco de dados, está alterando o valor dos preços no banco de dados, B está fazendo aí uma confusão, porque ele não sabe exatamente, quer dizer, como o A ainda não fechou aquela transação, B está pegando valores que são não determinísticos, ou seja, alguma hora A está escrevendo, B está pegando qualquer valor. Cada hora ele pega um valor diferente. Então, o resultado para B é imprevisível, porque ele não sabe exatamente o que é que vai ter como saída, certo? Quer dizer, ele desconhece isso, né? Quer dizer, o banco de dados ele tem que garantir que isso vai acontecer de forma correta, ou seja, B só vai fazer o sumário depois que A terminar todas as atualizações que ele tem que fazer. E o quarto caso é a leitura não determinística. Na leitura não determinística, eu tenho novamente dois usuários A e B. A lê um valor e B atualiza. Agora, A volta para ler o valor para fazer uma verificação qualquer. E o valor não é mais o mesmo porque B atualizou. Certo? Então, isso aí quer dizer, significa... unrepeated read significa que eu leio a primeira vez, tem um valor, leio a segunda vez, posso ter um outro valor, leio a terceira vez, posso ter outro valor, ou seja, eu nunca repito os valores. A leitura que eu faço nunca dá o mesmo valor, não é determinística, né? Eu teria que, se o banco de dados não foi atualizado, ou se ele foi atualizado, eu teria que ler o valor consistente, certo? Agora, A leu um valor e tentar verificar se aquele valor já está o mesmo e alguém foi lá e atualizou, ele ficou sem parâmetro, ou seja, o valor que estava lá não é mais aquele que ele sabia que era, certo? Bom, então qual é a solução para isso? A solução para isso é o que a gente chama de locks, né? A gente vai utilizar o que a gente chama de locks para garantir que eu tenho como se fosse uma porta de entrada para o meu banco de dados. Quando uma pessoa entra para atualizar um banco de dados, ele entra e tranca a porta. E fica lá dentro, fazendo o que ele tem que fazer. Depois que ele fez tudo o que tinha que fazer, que ele acha que não tem mais problema nenhum para que outra pessoa consiga ler os dados, ele vai lá e destranca a porta para outra pessoa poder entrar. Funciona mais ou menos dessa forma.
Quer dizer, para vocês já viram outras disciplinas, já viram sistemas operacionais, onde essas situações acontecem, né, de concorrência, e em bancos de dados também, em bancos de dados essas situações ocorrem, na verdade é esse assunto mesmo que nós estamos falando aqui. Vocês vão ver de forma mais detalhada, né, com mais informações, e de forma mais científica também, né, essa parte aqui nas cadeiras de banco de dados, nas disciplinas de banco de dados e de sistemas operacionais. Quer dizer, isso aqui eu estou assumindo que vocês já sabem alguma coisa, ou que não, se não sabem vão ler em algum lugar sobre esse problema de concorrência. Mas, quer dizer, para isso aqui que a gente quer resolver, basta saber identificar quais são as situações em que eu tenho que entrar e trancar a porta para ninguém mais ler ou escrever, ou eu posso escrever à vontade ou ler à vontade que não vai ter problema com os usuários, certo? Então, isso aí depende da aplicação do usuário. Cada um vai saber o que exatamente vai poder fazer de acordo com a transação que estiver fazendo no banco de dados. Eu vou dar um exemplo já para vocês. Bom, então o que são locks? Locks são variáveis especiais que permitem acesso exclusivo, né? Exclusivo significa que só eu vou usar, de leitura ou escrita a um arquivo ou tabela. O lock de leitura, né? Eu posso ter um lock de leitura ou um lock de escrita, né? O lock de leitura, ele permite que vários usuários possam ler uma tabela, porém impede vários escritores, certo? Então eu posso ter vários leitores, mas eu só posso ter um único escritor a cada vez na tabela. Eu só libero a tabela para outra pessoa escrever quando eu terminar de fazer tudo o que eu tenho que fazer. No lock de escrita, é acesso exclusivo total, ou seja, só tem uma pessoa que está lá dentro lendo ou eu escrevendo. Não posso ter várias pessoas lá dentro, nem lendo não posso ter. Então o lock de escrita é mais restritivo do que um lock de leitura. Tá? Então eu coloquei um exemplo aqui, em MySQL, como é que eu faço lock? Né? Como é que eu uso um lock? Eu simplesmente tenho uma palavra reservada chamada lock tables em MySQL, que eu posso usar para fazer lock em quantas tabelas eu quiser. Nesse meu exemplo, eu estou colocando duas tabelas ali, uma tabela chamada itens e uma tabela chamada heltemp, que é uma tabela que está sendo criada temporariamente. Para a primeira tabela, eu faço um lock de leitura. E para a segunda tabela, eu estou fazendo um lock de escrita. Ou seja, a primeira tabela, enquanto eu estou mexendo na primeira tabela de itens para leitura, eu posso ter outras pessoas lendo ou escrevendo. Desculpa, não pode ter, só posso ter um cara escrevendo, não posso ter vários lendo. Na segunda tabela heltemp, eu só posso ter um usuário lendo ou escrevendo naquela tabela, de cada vez. Então, digamos que eu tenho essa minha tabela de itens, itens de produtos e preços, né? E eu faço, por exemplo, eu tenho um usuário que tá lendo, fazendo select, para fazer a soma de preços, tá certo? De itens quando o ID é igual a 1, ou seja, para o ID igual a 1, aonde o ID é igual a 1, ou seja, para o ID igual a 1, eu quero saber qual é o conjunto de produtos, conjunto de itens, que aquele usuário, que aquele cliente, ele já tem. Ou seja, qual é o total em compras? Basicamente é isso que eu quero fazer ali. Então, eu posso ter, na verdade, vários usuários fazendo isso, né, lendo da tabela, para fazer uma coisa desse tipo, para outros IDs, certo? Agora, quando eu for fazer update no segundo comando MySQL, eu estou lendo apenas da tabela itens. Naquele outro comando, terceiro comando, eu estou fazendo um update, ou seja, escrevendo na variável heltemp, na tabela heltemp. Na tabela heltemp, eu quero escrever uma coisa que é o total igual àquele total que eu acabei de descobrir do select da tabela itens. Essa operação de update é feita por apenas um usuário e neste momento desse update não pode existir nenhum usuário lendo aquela tabela. Ou seja, se algum usuário tentar ler a tabela heltemp, enquanto eu estou naquela operação de update, esse usuário vai ficar numa fila esperando eu terminar de fazer essa operação. Certo? Ele fica na fila até quando? Fica na fila até que eu execute um unlock, que é aquele unlock que está lá na última linha. Ou seja, quando eu terminei de fazer o que eu tinha que fazer, eu faço agora um unlock tables, ou seja, as duas tabelas itens e heltemp agora estão liberadas para serem utilizadas por outros usuários. Vejam bem que nesse exemplo, para a tabela heltemp, enquanto eu estou com o lock, ninguém pode ler ou escrever naquela tabela heltemp, certo? E para a tabela itens,
Várias pessoas podem ler, mas só eu posso escrever se for o caso. Certo? Bom, quais são as regras de uso dos locks, né? Quais são as regras de uso? Bem, cabe ao usuário saber da aplicação dele o que exatamente ele quer fazer. Se ele quer fazer lock para leitura, lock para escrita, certo? E em PHP existe na verdade, isso não é um problema de PHP, né? É um problema de MySQL mesmo, no banco de dados MySQL. Existe a questão de quando você está fazendo qualquer operação, se você fizer um lock e de algumas tabelas e dentro, no trecho daquele lock, você acessar alguma tabela que não esteja protegida por um lock, isso vai lhe causar um erro. Você não pode fazer isso. Você só pode acessar tabelas no intervalo entre o lock e um unlock que foram mencionadas no lock tables, certo? Então isso causa uma certa limitação porque existem algumas tabelas que você quer acessar entre o lock e um unlock que são só para leitura, por exemplo. Você não quer fazer atualização nenhuma e que, por exemplo, ninguém está fazendo atualização naquelas tabelas naquele momento. E aí você não quer fazer lock dela, né? Porque pode ter outros usuários que queiram usar. Mas você não tem esse direito porque o tipo de banco de dados de MySQL, o default, não permite que você faça isso. Tá? Em alguns outros bancos de dados você consegue fazer lock que não seja de tables e você não precisa fazer lock de todas as tabelas que estão ali dentro, certo? Mas em MySQL você é obrigado a fazer lock de todas as tabelas que você vai acessar entre um lock e um unlock. Tá? Bem, então, se um usuário deseja escrever em uma tabela e está executando uma transação que é suscetível a problemas de concorrência, ou seja, que você sabe que pode dar problema porque essa tabela ela é acessada por vários usuários, então você deve adquirir um lock de escrita para aquela tabela, certo? Então, se você quer escrever na tabela que você sabe que pode ser escrita por vários usuários, você tem que adquirir um lock de escrita. Agora, se você deseja apenas ler uma tabela e você sabe que tem vários usuários que possam escrever ou ler naquela tabela, você tem que adquirir um lock de leitura, certo? Então, a regra, em geral, é essa. E isso que eu acabei de falar para vocês, se um usuário requisitar um lock, ele deve adquirir lock para todas as tabelas envolvidas, ou seja, todas as tabelas que ele referencia entre o lock e o unlock. E, obviamente, o usuário tem que liberar os locks quando a transação estiver completa. Se ele não liberar o lock quando a transação estiver completa, os outros usuários vão ficar na fila para sempre, esperando acessar aquela tabela, e aquela tabela nunca vai estar liberada para eles poderem utilizar. Porque o lock tranca a porta, se você sair e deixar a porta trancada, ninguém mais vai poder entrar. Certo? Bem, então você precisa executar o unlock. Na verdade, se você não fizer unlock, nem você mesmo pode acessar aquela tabela mais tarde. Certo? Bom, os locks para escrita têm uns probleminhas, né? Uns probleminhas que a gente vai discutir aqui. Os locks para escrita, eles têm prioridade sobre locks para leitura. Isso pode causar um problema que a gente chama de starvation, né? Que vocês devem, na cadeira de sistemas operacionais, por exemplo, devem ter ouvido falar nisso aí. Starvation significa que um usuário ele pode ficar para sempre na fila sem poder acessar a tabela que ele quer. Por quê? Se você dá prioridade maior para lock para leitura, para lock de escrita, o que acontece? Enquanto tiver alguém escrevendo, e se tiver vários caras que estão querendo ler aquela tabela, esses caras vão entrando na fila, e se tiver sempre um cara para escrever, entrando na fila, esses caras que estão na fila para leitura, eles vão sendo postergados, enquanto tiver alguém para ler. Então, isso causa um problema, pode causar esse problema, que é o problema de starvation, né? O cara fica para sempre lá na fila, sem ter a chance dele de pegar na tabela, de acessar aquela tabela. Bem, na prática, as aplicações web que a gente está falando aqui, as aplicações web em geral, que acessam bancos de dados, normalmente leem mais dados do que escrevem, né, nas tabelas. Na verdade, o banco de dados é atualizado poucas vezes, né? A gente atualiza o banco de dados poucas vezes, então a leitura é mais frequente. Então, essa situação é rara. Tá? Essa situação de starvation dos leitores é rara. Agora, se você quiser, né, se você tiver um problema em que você tem que escrever muitos bancos de dados de forma concorrente, então você pode colocar uma prioridade mais baixa ao lock de escrita. Isso é feito com essa palavra-chave que eu coloquei ali, você faz lock tables, coloca as tabelas que você quer proteger para a escrita e coloca um low priority, essa palavra low underscore priority antes do write, para dizer que a escrita tem baixa prioridade. Só que nesse caso você vai ter o efeito contrário. Todos os escritores, tendo baixa prioridade, se eles tiverem muita escrita, se houver muitos escritores, o que vai acontecer?
os escritores podem cair numa situação de starvation. Então, quer dizer, é um problema que tem que pensar na aplicação, o que você quer fazer para saber se você vai usar o default ou se você vai colocar baixa prioridade para a escrita. Tá? Bom, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Existe uma operação em MySQL que se chama Insert Delayed, que eu não sei se foi falado para vocês ou não, na parte de MySQL, né? Que atrasa a inserção de dados no banco de dados sob controle do MySQL, né? Então, você faz um insert, só que esse insert ele é atrasado, ou seja, você não faz a inserção imediatamente. Quer dizer, tem vários motivos para você fazer isso, né? Essa insert delayed não deve ser confundida com o lock, tá? Porque o lock dá a impressão também de que você está atrasando, né, uma certa atualização no banco de dados, porque você tem que ficar esperando outros usuários escreverem no banco de dados. Então, não confundam esse insert delayed com lock, porque insert delayed não garante acesso exclusivo a tabelas nem a banco de dados, certo? Então, isso aqui foi só uma chamada, assim, para vocês prestarem atenção, que quando vocês virem insert delayed não tem nada a ver com lock, tá? Embora também atrase a escrita ao banco de dados, você não garante acesso exclusivo, certo? Ao banco de dados. Bom, uma curiosidade interessante é que o lock, ele também, além dele garantir exclusividade, né, além dele garantir a correção e consistência do banco de dados, ele também é utilizado por uma coisa interessante, que é obter maior desempenho no acesso ao banco de dados, né? Então, por exemplo, digamos que você quer fazer uma consulta que requer uma determinada urgência, né? Essa consulta tem que ter um resultado rápido, certo? E se esse banco de dados estiver sendo compartilhado com vários outros usuários, e você tiver que fazer um lock para acessar Desculpem, se você estiver acessando esse banco de dados e tiver vários usuários compartilhando esses dados, essa tabela, pode demorar muito, né, para você conseguir acessar os dados por causa da contenção, né, porque tem muita gente querendo ler o arquivo. Então, você também quer ler, mas você está competindo pelos vários usuários no servidor. E o servidor pode estar muito cheio, né, então aquilo pode atrasar a sua resposta. Então, o que acontece? Você pode pegar um lock, né, fazer um lock para você daquela tabela, e fazendo o lock, você garante que só você vai fazer a operação naquela tabela naquele momento. E isso garante que você vai fazer a operação rápida, porque você não vai ficar competindo com outros usuários, certo? Então, se você quer ler e recuperar várias colunas na sua tabela, criar várias views, né, de uma determinada tabela, etc., você pode fazer isso simplesmente fazendo um lock para escrita. Porque o lock para escrita vai garantir que a tabela é só sua naquele momento, ninguém mais vai te atrapalhar. Certo? Então, se você tiver vários usuários, os outros usuários vão ficar esperando. Qual é a desvantagem disso, né? A desvantagem é que você tem pouca concorrência no servidor, obviamente, né? Você está garantindo o teu lado. Tá? Eu quero acessar aqueles dados o mais rápido possível, né? Eu quero fazer uma operação com aquele banco de dados lá, para criar outras tabelas, etc. E eu quero ler aqueles dados da forma mais rápida possível. Só que a desvantagem é que você está, né? O outro lado, esse lado aí é o lado egoísta, né? Eu quero a tabela só para mim, eu vou ler ela e vou fazer aquilo tudo rápido, mas não quero que ninguém mexa. E aí os outros, né? Os outros que estão compartilhando daquela tabela vão ter que ficar esperando. Então isso é a desvantagem, né? Então os outros usuários podem ficar insatisfeitos com a lentidão da resposta, porque vai atrasar, porque se você tiver uma operação muito grande para fazer naquela tabela, só quando você terminar é que o outro usuário vai poder ler naquela tabela, ou escrever, se fosse o caso. E, além disso, o servidor pode dar um timeout, né? Por exemplo, o usuário que está lendo, como a sua operação é demora muito, né? É muito lenta para ser executada. Quer dizer, não que seja muito lenta para ser executada como seria, mas assim, como você está fazendo uma operação que é muito custosa, né? Demora muito, o outro usuário pode ganhar um timeout, porque o servidor pode nem responder para ele, dizendo, olha, a máquina não está respondendo porque está ocupada lá com outro usuário fazendo uma consulta. Então, essas são as desvantagens, né? Então, vocês têm que medir também se você quer realmente fazer isso ou não. Se a operação for pequena, isso não causa um grande problema, né? A operação na tabela for pequena, quer dizer, você quer fazer uma consulta que demora pouco tempo, então, fazer um lock para a escrita não é grande problema. Agora, se a sua operação for demorar muito, então você tem que levar em consideração quantos usuários estão acessando, se eles vão ficar insatisfeitos ou não, né? Depende do tipo de aplicação que você está rodando.
Agora, isso que você faz, né, esse lock write, vai garantir o quê? Vai garantir a dedicação total do teu sistema para fazer aquela consulta. Então, todos os recursos vão estar voltados para a sua consulta. Então, com isso também, você não vai estar compartilhando recursos com ninguém, nem memória, por exemplo, porque a máquina vai estar dedicada especificamente para aquela tarefa que você quer fazer naquele momento, que é aquela sua consulta. Então, isso é uma vantagem para o seu lado, mas pode ser uma desvantagem para o lado do vizinho, né? Que está querendo acessar aquela tabela também. Bom, então eu vou ter um exemplo aqui. Esses exemplos, toda vez que aparecem assim, né? Eu, inclusive, não, vou tentar colocar cores aqui, mas esses exemplos aqui aparecem dessa forma, só para ilustrar. Na verdade, esses exemplos estão no diretório de vocês, né? Só para ilustrar os pontos, né? Onde eu quero ressaltar. Então, nesse exemplo, eu quero mexer numa tabela, que é uma tabela de itens, né? Aquela tabela de itens que eu estava falando para vocês, e uma tabela de clientes e de produtos, né? Eu tenho, na verdade, 3 tabelas ali, uma tabela de itens, uma tabela de produtos e uma tabela de clientes, certo? E vejam bem que eu estou usando ali essa minha operação especial, que eu acabei de falar para vocês, que é a operação de lock. Eu estou escrevendo ali a minha tabela, quando eu vou usar as minhas tabelas, eu estou escrevendo lock tables, aonde a tabela itens tem um lock para leitura, a tabela produtos tem um lock para escrita e a tabela clientes tem um lock para leitura. Certo? Então eu tenho 2 tabelas com lock para leitura e uma tabela com lock para escrita. E essas são as 3 únicas tabelas que eu posso usar a partir desse momento. Se eu usar qualquer outra tabela, eu teria que colocá-la nessa lista de locks aí que eu não coloquei. Então, só para ressaltar para vocês que é o seguinte, entre esse meu lock, aquele unlock que eu vou ter no final, lá antes de falar alguma coisa sobre a consulta, sobre essa consulta que eu fiz, o lock está lá embaixo, né? Não sei se vocês estão percebendo que o lock está lá embaixo na terceira linha, na quarta linha de baixo para cima, tem um unlock tables, certo? Que eu vou fazer uma chamada de MySQL Query com essa chamada unlock tables para fazer unlock das tabelas para os usuários poderem usar, tá? Então, esse código PHP que eu escrevi aqui, ele é um código simples, quer dizer, eu estou assumindo que eu tenho uma tabela de itens, produtos e clientes. A tabela de produtos tem um lock para escrita, porque quando eu for atualizar, né, essa tabela de produtos é a que eu estou atualizando, que é a lista de produtos que o usuário está consultando para ler, eu tenho que dar baixa nessa tabela, se o usuário consome determinado produto, eu tenho que dar baixa no estoque, alguma coisa assim. Então, essa tabela ela tem que ter um lock para escrita, porque ninguém pode ler ou escrever nessa tabela enquanto tiver alguém acessando essa tabela para escrita, certo? Que essa tabela é a tabela que eu estou usando para escrita. E então, quer dizer, eu faço uma consulta, que eu coloquei ali, tem ali uma soma de quantidade de produtos que o usuário de itens, né, que o usuário já comprou, e eu quero fazer uma soma do total que ele já comprou até o momento, certo? O usuário lá, um cliente específico fez uma determinada compra de itens, e eu estou fazendo ali uma soma do que ele já comprou. Então, eu estou fazendo essas operações todas nessas tabelas, estou fazendo essas operações de forma que a gente chama atômica, né? Ou seja, eu estou usando, ninguém mais pode usar a tabela de escrita, só eu estou usando, naquele momento ali, entre o lock e o unlock, só eu uso produtos, ninguém mais pode usar a tabela produtos. Agora, entre o lock e o unlock, só eu uso itens e cliente para escrita, mas outros usuários podem estar lendo essas tabelas, itens e clientes. Certo? Então, é só para mostrar para vocês uma utilização, a forma como você vai usar isso aqui, se a tabela é para leitura, para escrita, qual é o tamanho da sua transação, etc., cabe ao usuário, né, da aplicação que está sendo desenvolvida. Certo? Então, esse aqui é o exemplo PHP da utilização de locks. Bem, isso aqui é a continuação daquele programa, né? Depois que eu faço um unlock das tabelas, eu entro esse form HTML, esse documento HTML que eu coloquei aqui, não é um form, desculpem. Esse documento HTML que eu coloquei aqui, ele simplesmente coloca um título, né? Diz que é um exemplo do uso de locks. Aquele programinha que eu mostrei anteriormente, ele é uma função, na verdade, né? Uma função chamada atualiza desconto, onde eu passo uns parâmetros. Eu passo os parâmetros para fazer a atualização para determinado usuário.
O cliente, eu estou dizendo ali que eu quero dar um desconto de R$ 4,95 ao cliente 653 na compra número 49, se ele gastou mais de 10 unidades monetárias aí, quaisquer, tá? Então, essa minha chamada aqui, atualiza o desconto, chama aquela função que eu acabei de definir na página anterior e dá o desconto ou não ao usuário. E, obviamente, que esse desconto, para eu dar esse desconto, eu preciso fazer uma operação atômica no meu banco de dados, que ninguém pode mexer naquela tabela enquanto eu estiver dando desconto, porque os preços dos produtos, por exemplo, podem mudar. Mas eu não posso deixar que os preços dos produtos mudem, certo? Para poder fazer aquela soma que eu quero fazer. Então, eu dou o desconto, e aí depois que eu dou o desconto, alguém pode ir lá e mexer na tabela e trocar o preço, fazer o que quiser. Mas enquanto o usuário está ali, né, enquanto eu preciso descobrir se o usuário vai ter um desconto ou não, eu não posso deixar ninguém mexer na tabela, por isso que eu faço aqueles locks. Tá? Bom, a gente tem que tomar alguns cuidados, né, quando a gente usa locks, né? A gente tem que garantir que todas as tabelas acessadas no contexto de um lock foram realmente locked com o comando lock tables, certo? Então, todas as tabelas que eu uso, eu já falei isso várias vezes e estou repetindo, todas as tabelas que eu referencio entre um lock e um unlock têm que estar na lista do lock tables. Se eu acessar qualquer tabela entre lock e unlock e não esteja no lock tables, meu sistema vai dar um erro. Além disso, às vezes é comum, assim como você esquece, abre parênteses, esquece fecha parênteses, abre aspas, esquece fecha aspas, etc, etc, é comum a gente usar um lock e esquecer de fazer um lock. Não pode esquecer de fazer um lock. Se você esquecer de fazer um lock, você não pode mais usar o dado, certo? Isso é particularmente importante quando você está usando conexões a bancos de dados que são persistentes. Ou seja, todas as operações que você faz dentro do script tem que terminar dentro do script, no mesmo script. Você não pode deixar para terminar em outro script. Ou então, abrir uma conexão persistente, fazer lock e nunca mais fazer um lock da tabela. Porque a conexão termina e aquelas tabelas ficam locked no banco de dados e outro usuário que queira utilizar aquela mesma conexão para aquele banco de dados não vai poder fazer lock naquela tabela. Então, os locks e unlocks eles têm que estar localizados no mesmo script. Ou seja, eu tenho que fazer lock no script e unlock no mesmo script e evitar fazer lock e unlock dentro de comandos condicionais, como por exemplo switch, if, etc. Para evitar que apenas um ramo seja executado e o outro ramo não faça um unlock, por exemplo, que você precisa fazer. Então, as utilizações de lock e unlock têm que estar bem explícitas, bem visíveis no código, certo? E todos os scripts que requisitam locks, eles devem ter a estrutura, né? Você tem sempre que lembrar disso. É o lock, consulta, atualiza, unlock. Tá? Então, não pode esquecer de nenhuma dessas operações. Obviamente que consultar, atualizar, depende do que você quer fazer. Mas lock e unlock, a ordem não pode faltar. Essa ordem não pode faltar. Bom, então, como eu tinha dito antes, por default, MySQL usa uma tabela que é do tipo MySAN, que não suporta outros níveis de lock. O que eu quero chamar de outros níveis de lock? O MySQL, por default, ele usa o nível de lock, o lock a nível de tabela. Ou seja, eu só posso fazer lock de tabelas. Eu poderia, por exemplo, querer fazer lock de uma linha. Eu quero fazer atualização apenas de uma linha. Então, eu não quero mexer no resto da tabela, só numa linha, para um determinado ID. Porém, o MySQL, com o default dele, não permite que você faça isso. Você pode mudar esse default para utilizar outros tipos de bancos de dados com MySQL. Por exemplo, você pode compilar o MySQL para usar Berkeley Database, para usar esse InnoDB, Gemini e uma série de outros bancos de dados que suportam locks em outros níveis, né? Com uma granularidade mais fina. O que significa granularidade mais fina? Olha, eu não olho para a tabela inteira, posso olhar para outras coisas diferentes da tabela inteira. Por exemplo, no Berkeley Database, que é o BDB, o lock é a nível de disco. Ou seja, eu quero acessar eu quero acessar um determinado disco, eu faço um lock para aquele disco, né? Que seria uma granularidade maior do que uma tabela. No InnoDB, o nível é linha da tabela, não é tabela inteira, é linha da tabela. Eu posso fazer um lock para a linha da tabela. No Gemini, eu posso fazer lock para linha de tabela e para a tabela inteira. E assim, quer dizer, para cada um desses, quer dizer, essas coisas vão mudando ao longo do tempo, né? Porque o MySQL tem mais atualizações e podem ter colocado mais atualizações. Enquanto eu estou falando aqui, alguém pode estar fazendo alguma atualização na versão mais nova de MySQL para introduzir alguma coisa nova relacionada a locks, por exemplo. Então,
é sempre bom vocês estarem consultando isso nas versões mais novas desses sistemas, né? MySQL, PHP, etc., para vocês poderem ver o que tem de novo, para vocês poderem usar de recurso, certo? Porque pode ser que você não queira usar lock de tabela. Basta para você usar um lock de linha de tabela, que seria mais interessante e menos custoso, né? Porque lock de tabela exige que a tabela inteira seja bloqueada enquanto o usuário está usando, ou seja, os outros usuários não podem acessar aquela tabela. Se você tiver lock de linha da tabela, os outros usuários podem fazer consultas em outras linhas da tabela, que não é aquela que você está usando, por exemplo. Que pode acontecer, né? Eu posso estar fazendo a atualização de um cliente, enquanto um outro usuário está fazendo a atualização de outro cliente. Não tem nada a ver, não interfere uma coisa com a outra. Bom, então, eu terminei então essa parte de escrita a banco de dados. Tem muito mais coisa para ser falada, mas aqui, quer dizer, nesse curso não cabe falar tudo. Cabe a vocês agora explorar um pouco mais essa parte toda e fazer exercícios, né? Façam bastante exercícios. E, além disso, testar esses exemplos todos que eu vou botar disponível para vocês. Então, é bom que vocês treinem, né? Porque tem umas sutilezas e umas coisinhas que são interessantes de vocês treinarem e vocês mesmos analisarem, né? Por que uma coisa está funcionando, por que não está funcionando, etc. E olhar os manuais, os livros, né? Os livros que a gente deu como referência. Bom, então agora a gente vai falar de uma coisa um pouquinho diferente, que é a validação no servidor, no lado do servidor e do cliente. Tá? A gente já falou, na verdade, de validação. Já falamos de validação várias vezes aqui. Só que a gente vai falar agora de uma forma mais metódica, tá certo? Da parte de validação. Então, a validação de dados, ela é essencial em aplicações web que usam bancos de dados por vários motivos, né? Você tem que manter a integridade do banco de dados, você não pode deixar o usuário escrever bobagem, você tem que manter a consistência do banco de dados e você tem que garantir a confiabilidade dos seus dados também, né? Por exemplo, quando você tem aplicações web que lidam com banco de dados, normalmente você tem o cliente e o servidor, a máquina que roda o cliente, uma máquina completamente que roda o servidor, o usuário pode estar mal intencionado e querer fazer alguma coisa errada no seu sistema, passando alguma coisa do cliente para o servidor que é indesejado, que é alguma coisa que você não queria, um comando qualquer que não era o que você queria, que você gostaria que fosse executado no seu servidor. Então, para isso, você tem que olhar com cuidado para a entrada do usuário, né? Normalmente, a gente olha para a entrada do usuário no lado do cliente, faz a validação e valida novamente no lado do servidor, só para garantir que alguma coisa não confiável não passou do cliente para o servidor no meio do caminho, né? Porque uma coisa é você validar no lado do cliente, validou e agora manda para o servidor. Só que nesse caminho entre o cliente e o servidor, pode acontecer um efeito indesejado. Os seus dados podem ter sido transformados por alguma coisa no meio do caminho e chegar no servidor já corrompidos. Então, é boa prática você validar no servidor para garantir que o usuário escreveu ou não escreveu nenhuma bobagem. Garantir no lado do cliente para garantir que o usuário não escreveu nenhuma bobagem. E quando os dados chegarem no servidor, você validar novamente para saber se os dados chegaram corretamente. Porque, obviamente, entre o cliente e o servidor há uma distância, né? E nessa distância aí, muita coisa pode acontecer. E é bom que no servidor você também faça a sua validação. Bem, então, na verdade, existem 3 ambientes possíveis para você fazer a validação. No banco de dados, no cliente e no servidor. Certo? No cliente e o servidor, quer dizer, do servidor web, né? Na camada cliente, a validação normalmente ocorre no navegador, né? E é feita nos dados provenientes de um form. Isso a gente já fez aqui, esse tipo de validação. A gente já fez aqui. E o mais comum, a gente tem feito isso usando o próprio PHP, certo? A gente tem feito isso usando o próprio PHP para fazer validação. Porém, JavaScript é a linguagem mais comum utilizada para essa finalidade, para fazer validação de dados de entrada do usuário, que vem de forms, certo? E a gente vai ver no finalzinho aqui, quando eu falar mais pro finalzinho, a gente vai olhar um script de JavaScript. Quer dizer, vocês já aprenderam JavaScript, na verdade, vou só mostrar um exemplo de validação usando JavaScript interagindo com PHP. Tá? A validação lá do servidor é normalmente feita através de um script que roda na camada intermediária, como a gente já viu anteriormente. Ou seja, a gente já viu aqui alguns scripts que rodam na camada intermediária, que são os scripts PHP, os scripts PHP, que fazem a verificação dos dados para o servidor. Tá? Então, a gente vai estender algumas coisas que a gente já falou aqui. Por exemplo, a gente já utilizou aqui algumas funções que a gente mesmo criou, né, nós mesmos criamos, para fazer validação de dados no lado do cliente, que foram o clean e o empty, por exemplo. Eu criei 2 funções em PHP,
uma chamada clean, desculpem, o clean nós criamos e o empty é uma função já pré-definida do PHP, e essas duas funções elas já fazem esse tipo de coisa, né, que é verificar se o empty é para verificar se o usuário entrou com uma determinada informação que é obrigatória, isso é uma validação, e o clean é uma forma um pouco primitiva de fazer validação de dados, limitando o tamanho e tirando o caractere de controle, certo? Mas eu já tinha falado para vocês que para fazer validação de fato da entrada do usuário, a gente usa mesmo são expressões regulares, né? Para você montar os padrões, quer dizer, o usuário não pode escrever qualquer bobagem, ele tem que escrever aquele formato que você pediu. Por exemplo, para e-mail, para endereço URL, para CEP, telefone e etc. Datas, horários, né, esse tipo de coisa. Bom, então a gente vai falar um pouco da metodologia, né? Qual é a metodologia que a gente vai usar para fazer validação, certo? Porque a gente já fez validação aqui, mas a gente não falou ainda de uma metodologia. Bom, a validação, ela consiste em dois procedimentos, na verdade. Um procedimento que é encontrar o erro, ou seja, qual foi o erro? Qual foi o erro que ocorreu? E o outro procedimento é apresentar a mensagem de erro. De que forma eu vou apresentar aquela mensagem de erro, certo? Encontrar o erro pode ser uma tarefa que é interativa ou pode ser uma tarefa de pós-validação. O que é a tarefa interativa? A tarefa interativa é assim, o usuário entra com alguma coisa, se ele entrou errado, eu dou a mensagem de erro. Entrou com outra coisa, eu dou a mensagem de erro se entrou errado. Ele entra com outro dado, eu valido, se ele entrou errado, eu dou outra mensagem. Esse é interativo, certo? A cada campo que ele vai entrando, eu vou mandando ele corrigir o que ele escreveu. E a pós-validação, que foi uma coisa que a gente já usou aqui, aquele exemplinho que eu mostrei, aquela string de erro, na pós-validação, os dados são verificados após terem sido digitados, ou seja, o usuário digita tudo, o form inteiro, né? Eu boto um form lá para ele preencher, ele digita os dados todos, e depois que ele termina tudo, eu vou verificar se houve algum erro em relação àquelas entradas que ele fez. A apresentação de mensagens, isso aí foi para encontrar o erro, né? Como é que eu encontro o erro? A apresentação de mensagens pode ser campo a campo, ou seja, eu apresento a mensagem de erro a cada campo que o usuário vai entrar, ou eu posso fazer uma coisa em lot, né? Que é o que a gente chama de batch. Todos os erros são apresentados em uma única mensagem, ou seja, eu vou concatenando os erros, o usuário vai escrevendo, eu vou concatenando os erros e no final eu apresento todos os erros, erro no campo tal, erro no campo tal, erro no campo tal, volte para corrigir. E aí eu exibo novamente, eu retorno, peço ao script para retornar o usuário, quer dizer, o navegador vai retornar o usuário para a página original do script, para ele poder reescrever aquilo que ele escreveu errado. Além disso, a gente pode usar outras coisas, né? Por exemplo, o nível do erro, se o nível foi um nível de hardware ou um nível de software, se o erro foi na função PHP, se foi no servidor MySQL, se foi no lado do cliente, no lado do servidor e assim por diante. Então a gente pode também refinar esse tipo de coisa para poder colocar uma informação mais descritiva para o usuário. A gente pode também olhar para outras dimensões do tipo experiência do usuário, nível de experiência do usuário. Um usuário mais experiente, que já saiba programar, por exemplo, nível de administrador, ele precisa de um nível de erro que não precisa ser muito descritivo, né? Não precisa ser muito informativo. Enquanto que o cara que é leigo, né, o usuário lá da página web, que é o usuário leigo, ele precisa de uma mensagem que diga para ele, olha, o que eu errei? Onde foi que eu errei? Ele precisa saber o que foi que eu errei para poder corrigir e entrar com a minha informação correta, certo? Bom, as 4 abordagens mais comuns, seria a combinação dessas coisas que a gente falou nessa parte de transparência anterior, validação interativa, campo a campo, com mensagem de erro campo a campo, validação interativa com a mensagem de erro em batch, pós-validação com erros campo a campo e pós-validação com erros em batch. A gente já utilizou até o momento, quando a gente, inconscientemente, né, quer dizer, eu não tinha falado nisso ainda para vocês, mas a gente inconscientemente já utilizou essa pós-validação com erros em batch, em lot, certo? Em que o usuário entra com todos os campos, eu faço, só depois que ele entra com todos os dados, eu verifico, faço a validação, e depois que eu faço a validação, acumulo os erros todos numa string e exibo para o usuário. Está aqui, os seus erros todos são esses aqui, volte para a página anterior para corrigir. Agora, um comentário, né, sobre esses modelos. O modelo interativo, né, ele é mais difícil de implementar em um ambiente web, porque no ambiente web tem muita mensagem trafegando, o sistema geralmente está muito sobrecarregado com vários usuários. Se você tiver que ficar mandando mensagem toda hora para o usuário, né, fazendo
fazendo verificação de erro a todo momento, a cada vez que, cada campo entrado você faz uma verificação de erro, você tem um sistema que é muito ineficiente, porque vai ficar testando o tempo inteiro aquelas mensagens todas. Testando o tempo inteiro aquelas entradas do usuário. Né? Então, os scripts que rodam no servidor, eles podem ficar sobrecarregados, certo? Fazendo esse processamento aí toda hora. A validação no lado do cliente pode ser implementada utilizando o modelo interativo. Né? No lado do cliente, você pode fazer isso no modo interativo, porque o servidor normalmente está com o serviço atendendo várias requisições de vários usuários. O cliente, a princípio, não é o servidor, ele está lá pedindo requisições para o servidor. Então, ele, a princípio, teria CPU livres, recursos livres, né, para poder fazer esse processamento. Só que a validação só no lado do cliente pode levar a falhas de segurança. Né? Foi aquilo que eu falei para vocês. Eu faço a validação no lado do cliente e fico fazendo a validação dos dados, só que, eventualmente, quando eu assumo que os dados estão todos corretos, mando para o servidor. Se não tiver um outro nível de validação no lado do servidor, eu corro o risco de, no meio do caminho, ter acontecido alguma coisa com meus dados, os dados chegarem lá corrompidos e eu estou colocando uma coisa completamente errada no meu banco de dados, por exemplo. Estou fazendo uma atualização errada, estou processando alguma coisa errada. Então, é importante ter uma validação no lado do usuário, desculpem, no lado do cliente, que pode ser até interativa, só que no lado do servidor também tem que ter validação. E a validação no lado do servidor, normalmente, não é feita de forma interativa, porque senão sobrecarrega demais, né? O lado do servidor. Agora, o modelo de pós-validação é preferível, né, em aplicações web que lidam com bancos de dados. Por causa disso que eu estou falando para vocês, né? Que você fazendo a pós-validação, você pode fazer isso no lado do servidor e garante que seus dados estão coerentes, estão consistentes, você não tem nenhuma bobagem lá escrita pelo usuário ou que foi modificada ao longo do caminho. Ambos, né, cliente e servidor, podem validar os dados de forms durante o processo de submissão do form. E é bom que isso seja feito de forma duplicada, como eu falei para vocês. É bom que eu tenha uma validação no lado do cliente e é bom que eu tenha outra validação no lado do servidor, para garantir que eu tenho os dados seguros. O modelo de pós-validação, ele pode ser combinado com a apresentação de erros do tipo campo a campo ou em lote, né? Eu posso fazer as duas coisas. E o modelo em lote, que é o batch, ele é mais adequado no servidor, certo? Como eu já acabei de falar, porque não atrapalha no desempenho. Então, eu não tenho que ficar o tempo inteiro executando validação. Eu deixo para fazer no final. O modelo campo a campo, ele tem um overhead maior e é mais lento, obviamente, né? Porque a cada erro do form tem uma solicitação e resposta HTTP, solicitação e resposta HTTP, solicitação e resposta HTTP. Então, isso é mais lento. E também atrapalha o tráfego na sua rede, né? Bom, no lado do cliente, então, os dois modelos de apresentação de erros podem ser usados, tanto campo a campo quanto em lote, batch, tá? A vantagem do campo a campo, qual é a vantagem de você usar? Então, se campo a campo demora tanto, por que a gente usa, né? Por que a gente vai usar campo a campo? Campo a campo é mais conveniente para o usuário, né? Porque quando você faz uma verificação de campos, validação de campos com campo a campo, você reposiciona o cursor naquele campo que acabou de dar o erro. Então, para o usuário é conveniente isso, porque ele vai lá direto naquele campo, né? Quer dizer, ele não precisa reposicionar. O cursor já fica lá posicionado direto no campo onde ele errou e ele entra com o dado de novo. Se você faz uma coisa do tipo batch, vai fazer os erros depois, o redirecionamento é feito para a página inteira e aí o usuário vai e ele que tem que posicionar o cursor nos lugares onde ele errou. Certo? Agora, existe uma desvantagem no campo a campo, né? Apesar de ser conveniente para o usuário, porque volta o cursor para o lugar onde ele errou, etc., isso pode também frustrar, né? Porque se você tiver muitos campos para entrar e você estiver fazendo a validação para cada campo e apresentando o erro a cada campo, isso pode frustrar o usuário, porque ele fica recebendo mensagem de erro toda hora, volta, mensagem de erro, corrige, etc. Se forem muitos campos, isso pode causar uma certa frustração no usuário. Bom, a vantagem do modelo batch é que todos os erros são apresentados em uma única mensagem. Então, o usuário vai lá, olha para todos os erros que acontecem. Na verdade, a forma como isso acontece é a seguinte. Você preenche o seu form, é feita a validação, os erros são colocados numa string, certo? E a página é retornada para você, a página do form é retornada para você,
com todos aqueles erros que pode ser embaixo de cada campo, por exemplo, para você verificar o que foi que você errou e corrigir, certo? A desvantagem é aquela que eu falei para vocês, que o cursor não é redirecionado para o campo que precisa de correção. Agora, o que eu escolho, né? O que é melhor? Baseado nessas coisas todas que eu já falei para vocês, o melhor seria no servidor você fazer uma coisa mais para batch do que para fazer coisa interativa, porque no servidor você tem muita demanda, os usuários estão o tempo inteiro requisitando, né, serviços. Então, o ideal seria que você fizesse alguma coisa em batch no servidor. No lado do cliente pode ser interativo, mas depende da sua aplicação, depende de onde seu form, depende do cliente que você está tratando e assim por diante. Então, isso aí é para ser visto de acordo com a performance que você quer do seu sistema e o grau de satisfação que você quer dar para o seu cliente, certo? E dependendo do cliente também, né? A gente tem as regras gerais para validação, né? As regras gerais para validação, normalmente, né? Telefones e faxes, né? O usuário tem que entrar com números, por exemplo, de telefone e fax, eles devem ser numéricos e estar de acordo com o template conhecido. Esse template conhecido, a gente já fez exemplos disso aqui anteriormente com expressões regulares. Então, você tem que dizer que telefones do estado do Rio de Janeiro, telefones, sei lá, do estado de São Paulo, tem que ter um certo prefixo. Se não tiver aquele prefixo, não é o telefone do estado de São Paulo, por exemplo. Ou de uma certa cidade, desculpe, uma certa cidade. Então, esse tipo de coisa tem que ser vista no seu... Esse tipo de coisa são as coisas que você tem que validar. Você tem que ver se o cara está entrando com alguma coisa válida. Além de ser uma coisa, um dado correto, né? Ele tem que ser um dado válido. Ele não pode ser simplesmente um número. Tem que ser um número válido para aquela região, por exemplo. Tá? Endereço de e-mail, por exemplo. Endereço de e-mail tem que estar de acordo com os requisitos disponíveis nessa página aí, www.ietf.org, que rege quais são os formatos de endereço de e-mail que você pode ter para os domínios, certo? Então, existem funções, na verdade, em PHP que você pode usar para testar esse tipo de coisa, certo? Os nomes de domínio que você usa, se você, por exemplo, pedir ao usuário para entrar com algum URL, o nome do domínio tem que existir. Se não existir, você não aceita, você diz que não é válido. O nome do domínio pode estar sintaticamente correto, porém o domínio não existe. Então, é uma coisa também que você tem que levar em consideração, né? A outra validação. E datas, né? Devem obedecer o formato padrão adotado na aplicação. Então, a gente viu um caso aqui que a data entrada pelo PHP tem um formato diferente da data que foi armazenado mais SQL. Então, você tem que estar atento a essas coisas para poder fazer o armazenamento correto e recuperar a informação correta. Certo? E, além disso, além dessa parte de verificar qual é a formatação do dado internamente no seu sistema, você tem que verificar se a data está com o formato correto. Mês, dia, ano, ou dia, mês e ano, ou se tem barra, se não tem, se é tudo um número, se são 4 dígitos para o ano, essas coisas todas têm que ser verificadas. Tá? Tem que ser validadas. Então, os elementos que normalmente devem ser validados, né? Tudo tem que ser validado, porém, esses elementos aí têm que ser validados, né? Mais frequentemente. Endereço de e-mail, datas, nomes de domínio, idade, essas coisas todas. Idade, por exemplo, em sites que precisam de controle de censura, por exemplo. Tá? Não que você impeça uma pessoa de colocar a idade errada, mas é interessante que você saiba validar esse tipo de dado. Para o cara entrar com uma idade correta, não entrar com uma idade que não pode ser. Por exemplo, ele bota o ano de nascimento um ano e bota uma idade que não tem nada a ver com o ano de nascimento dele. Então, é importante também você relacionar os dados, né, que estão que o usuário tem que entrar no form. Então, eu coloquei aqui um exemplo de validação de e-mail. Não vou colocar muitos exemplos aqui, porque a gente já fez muitas coisas de validação, principalmente quando eu falei sobre expressões regulares, eu falei muito sobre quais são os padrões que você pode usar e quais são os tipos de expressões que você pode usar para poder entrar com os dados do usuário. Então, eu coloquei aqui um exemplo, não vou falar em detalhes o que isso aqui faz, mas aquela expressão que eu coloquei ali naquela variável $var e-mail expr, $val e-mail expr, é a expressão que valida um e-mail, tá certo? Não está exatamente no padrão IETF, porém é muito próximo do padrão IETF. Tá? Então, aquilo está dizendo que eu tenho que ter uma sequência de caracteres que pode ser de 0 a 9, A a Z, um tio, uma exclamação, etc, etc, etc,
iniciando o meu e-mail, que é uma coisa válida que eu posso ter, caracteres, aquele conjunto de caracteres ali é válido. Em algum momento eu tenho que ter um arroba na minha expressão de e-mail e depois, subsequentemente, eu tenho que ter um domínio, certo? Um domínio válido do meu e-mail. Então, isso aqui é só um pedacinho de programa, né? A primeira coisa que eu faço é perguntar, essas funções que eu coloquei como em vermelho, são as funções que estão validando os meus dados. Primeira coisa que eu pergunto é se o campo e-mail eu tenho que ser obrigatório, por exemplo. Será que se o cara preencheu o campo e-mail, se tiver empty, ou seja, se eu chamo aquela função empty do PHP, se aquela variável estiver vazia, significa que o cara não preencheu nada. É um campo obrigatório, então eu digo que eu acumulo, né? Aqui eu estou usando o quê? Aqui eu estou usando um estilo de encontrar o erro de forma a apresentação do erro em lote, certo? Não é interativo, a modelagem aqui não é interativa e não é campo a campo, tá? Então eu estou acumulando nessa variável aí, que é a variável de erro, a minha string de erro, eu estou acumulando os erros que vão acontecendo à medida que eu vou validando as variáveis que o usuário entrou. Então, e-mail não pode dar vazio. Além disso, eu chamo uma função chamada erregi. A gente já usou erreg, eu não tinha falado ainda para vocês de erregi. Erregi é para assumir maiúsculas ou minúsculas dentro daquele meu, para eu não ficar escrevendo, para eu não precisar escrever duas expressões daquelas, uma com letra minúscula e outra com letra maiúscula. Eu uso erregi para dizer que ignora o caso, pode ser minúsculo ou maiúsculo, certo? E esse erregi o que está fazendo é pegando a entrada do usuário, que foi o campo meio que ele preencheu, e comparando com aquele padrão, para saber se está naquele padrão que eu coloquei ali. De algum conjunto de caracteres, arroba, um outro conjunto de caracteres separado por ponto, certo? Bem, além disso, eu exijo que o tamanho, né? Aquele strlen ali é uma função do PHP que pergunta pelo tamanho de uma determinada string. O tamanho do meu meio tem que ser, se for maior do que 50 caracteres, eu dou um erro, né? Porque está especificado que eu não posso ter e-mail maior do que 50 caracteres. E tem as outras duas funções que eu coloco ali no final, que eu não falei para vocês, mas eu vou falar agora. São duas funções úteis também. Quer dizer, não dá para ficar falando aqui, né? No curso não dá para falar de todas as funções PHP que você pode usar, etc. Mas eu estou usando essas daqui porque, nesse contexto em particular, como eu estou falando de e-mail, eu estou tentando validar, né, o máximo possível o e-mail do usuário. Então, aquelas duas funções ali, elas perguntam o que sobre o e-mail? A primeira, que é o getMXRR, ela pergunta se aquele e-mail é um e-mail válido para um mail handler, ou seja, para um gerenciador de e-mail. Então, esse getMXRR, ele faz esse tipo de coisa, ele pergunta se esse e-mail é um e-mail válido, né, para um mail handler. Será que um gerenciador de e-mail aceitaria isso como sendo um endereço de e-mail? E a outra ali, que está no ou, né, eu faço um getMXRR ou um checkDNSRR. Esse checkDNSRR é para verificar se o domínio, né, porque o e-mail pode estar válido, né, o e-mail pode ser um endereço válido, sintaticamente, né, que é aquela expressão ali que eu coloquei inicialmente, me diz isso, vai estar válido sintaticamente. Aquele getMXRR me diz que o mail handler consegue ler aquilo é realmente um endereço de e-mail, só que eu não sei se o domínio existe. Né? O cara pode estar escrevendo um endereço de e-mail que o domínio não existe. Então, esse check DNSRR serve para isso, serve para verificar se aquele domínio associado àquele sufixo que o usuário colocou, se aquilo é um endereço válido, ou seja, existe. Se existir, então eu aceito, senão eu acumulo um erro naquela string de erro dizendo, esse domínio não existe. Tá? Bom, eu tinha falado então para vocês, isso que eu escrevi foi em PHP, né? Foi em PHP. Porém, a linguagem mais utilizada para fazer validação de dados de entrada é JavaScript. Por que a gente não usa JavaScript o tempo inteiro, né? JavaScript é uma linguagem hiperpoderosa. JavaScript não é uma linguagem muito poderosa para lidar com banco de dados. Para lidar com banco de dados é PHP. Por isso que a gente está usando PHP nesse curso, porque a gente está falando de programação web com banco de dados, aplicações que trabalham com banco de dados. Então, por isso que a gente está falando de PHP. Porém, para fazer validação de dados, o melhor seria você escrever alguma coisa usando JavaScript, porque JavaScript é uma linguagem
que é muito boa para fazer isso, né? Uma linguagem poderosa para fazer isso. Bem, então eu coloquei aqui um exemplinho de JavaScript, que assim, é uma função simples para verificar se algum campo contém brancos. Ou seja, existe algum campo no meu form que eu quero que o usuário preencha, mas eu não quero que o usuário preencha com espaço em branco. Eu quero que o usuário preencha só a string inteira sem espaço em branco. Certo? Bom, então esse meu scriptzinho, ele só define uma função JavaScript. Eu digo ali, né, qual é o script, eu falo script type text / JavaScript. E além disso, eu coloco ali também um comentário. Esse comentário aí é para alguns navegadores não leem código JavaScript, né, alguns navegadores antigos não leem JavaScript. Então eu coloquei ali um comentário, esse trecho de programa em comentário, porque isso aí vai estar no contexto de um documento HTML, esse trecho comentado, para não dar um erro, né, no meu navegador quando eu estiver lendo isso aí para fazer um display, né, desse documento HTML. Então eu fiz aquele comentário ali só para isso. Bem, então eu começo o meu script, termino o meu script. E depois eu tenho a minha chamada dentro do meu form. Isso aqui não tem mais nada a ver com PHP. Vai ter com PHP porque eu vou mandar o retorno da validação feita pelo meu programa JavaScript para um programa PHP, para um script PHP. Então, aqui a única parte onde o PHP entra, porque até o momento foi JavaScript e documento HTML, não tem nada aqui de PHP até o momento. Então, o que esse meu form faz? Aquilo é uma função. Agora, o meu documento HTML tem ali uma string que diz assim, form para entrada de username. Quer dizer, eu quero entrar com username. Username não pode ter espaço em branco. Né? O nome de usuário, o nome que o usuário põe, por exemplo, para um login, por exemplo, de um sistema, não pode ter espaço em branco. Então, eu quero validar o username que o usuário está colocando sem permitir espaço em branco. Então, o que eu faço? Eu chamo a função contém brancos, está ali a chamada dela, está no form, na verdade, isso aí. O que eu vou submeter vai ser o retorno da função contém brancos, que vai ser passada para o meu teste.php, que é o meu script que vai fazer alguma coisa com aquele dado que foi filtrado. Esse meu dado agora, username, foi filtrado pela minha função contém brancos JavaScript e vai ser passado agora para esse script PHP. E agora sim, o PHP vai fazer alguma coisa com aquele dado já filtrado. Tá? Então, essa daí é a forma que a gente usa, né, integrando. Na verdade, a gente agora está integrando a PHP com JavaScript e depois com operações de banco de dados, MySQL. Tá? E com isso a gente conclui esse módulo, essa aula. A gente vai começar, então, a falar, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre a aplicação. A gente vai fazer uma pequena biblioteca e a gente vai explicar aqui quem são os atores, quais são os casos de uso,